Olá, estamos aqui de volta. Vocês já consagraram aí seu japamala? Tá tudo prontinho para começar o trabalho? Então vamos lá. O meu já está consagrado há muitos anos, né? Agora eu já ensinei vocês a fazer os de vocês. Então cada um já tem uma ressonância, né? Já consegue conversar com o japamala. Afinal de contas, ele conversa com a gente, é o colar das canções, né? Ele fala com você. E as pessoas me perguntaram, Yara, mas eu tenho um japamala que é azul, eu gosto mais, eu comprei um japamala que é amarelo, um japamala vermelho. Tem diferença? Gente, não tem diferença. A cor você vai usar aquela que você tem uma maior afinidade. O que você não pode alterar, tá? É o número de contas, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma simbologia sagrada, né? Então ele tem uma configuração de geometria sagrada e isso não é o que não pode ser alterado, tá? A cor é indiferente, o jeito das bolinhas, é de cristal, não tem problema, tá? Você vai usar o japamala que você tiver mais afinidade. Eu tenho uma afinidade muito grande com pedras, mas para mim essa ferramenta, o original dela é em madeira, né? Em sementes. Então eu gosto muito, eu sou muito fiel às coisas assim mais tradicionais, assim, antigas, né? Então eu gosto mais do meu japamala com sementes ou madeira, tá? Mas tem os lindos de cristal que também funciona. E eu amo cristal, mas para mim japamala é madeira. Então cada um tem um pensamento, uma forma de ser, e você tem que respeitar aquilo que você tem afinidade, né? Aquilo que é o que faz você se sentir bem. Tá bom? Então, esclarecido isso, vamos para a nossa reprogramação mental. O japamala foi uma ferramenta que eu usei faz muitos anos, mais de 10 anos que eu uso ele. Eu sou mestre Reiki, como eu já disse, eu usei em iniciações, eu utilizo para vários trabalhos que eu faço, né, na linha energética mesmo. E para reprogramação, eu também já utilizei ele há muitos anos atrás, né, porque eu já sabia de tudo isso. Agora veio, né, aí vários vídeos sobre esse trabalho dentro de reprogramação. E eu sempre utilizei ele acompanhado de geometrias sagradas. Então, uma das formas de você utilizar, a gente sabe que a nossa mente ela é bombardeada de pensamentos e sentimentos o tempo inteiro. E eu utilizei num momento da minha vida que foi muito difícil, né? Como eu já falei para vocês, eu portadora de esclerose múltipla na época em que eu soube de tudo isso, e depois os sintomas vieram de uma forma devastadora. E isso fez com que eu perdesse movimentos, fez com que eu perdesse concentração, memória, raciocínio, né? Então ficou muito difícil de eu trabalhar, de eu realizar as minhas atividades, de eu conseguir tomar banho sozinha, ter que parar de dirigir, parar de atender. E tudo isso gerou um caos muito grande, sentimental e mental e físico, material, né? Porque eu não trabalhando, por eu ser autônoma, eu não tinha rendimentos. E não tendo rendimentos, eu não tinha como pagar as minhas contas, como honrar os meus compromissos, e tudo isso me enlouquecia, né? Imagine como que eu acordava, o medo de ficar surda, o medo de ficar cega, né? Então eu acordava e fazia testes, tô vendo, tô vendo, tô ouvindo. Então era um medo, era um pavor, era um desespero muito grande, né? Aquilo tudo acumulando medo de depender do outro, medo de não andar mais, medo de não falar mais, de não raciocinar mais, né? Medo de não conseguir dar conta de viver, de ter uma vida independente. E isso era um pânico constante na minha vida. E os meus pensamentos pareciam uma bomba atômica. Eu não tinha como me livrar daquilo. Então,
eu lembrei que o Japamala era a ferramenta que eu usava para fazer meditação. Como eu não conseguia sentar e meditar calmamente, porque a minha mente... Oi, querida, tudo bem com você? A minha gatinha passou por aqui, tá? Então, eu não conseguia acalmar minha mente só em estado de meditação e eu precisava de alguma coisa, né? Alguma coisa palpável, porque quando a gente está assim, a gente está tão... Parece que a gente caiu no abismo e está caindo, você quer se agarrar em alguma coisa e não tem nada para você se agarrar, né? Então, quando você vê um objeto desse, você fala, ai meu Deus, eu vou me agarrar em alguma coisa. E é para isso que serve, porque a nossa mente funciona assim. Tem hora que a gente não consegue simplesmente... Agora tem que meditar, tá? Você medita e não dá, né? Não dá. Naquela hora pra mim não dava, né? E eu acredito que muitos de vocês já passaram por essa situação. Diferente, mas também já passaram. É uma falência, é uma separação de um casamento, é um parente que ficou doente, um ente querido que morreu, né? Então são pensamentos repetitivos, é aquele martelo lá na cabeça da gente, enlouquece. Então, essa é uma ferramenta fantástica para a gente trabalhar isso, tá? Então, como que eu trabalhava? Eu fazia a minha respiração, né? Então, eu entrava aqui, parava, tentava me acalmar e vinha aquele monte de pensamentos, né? Aí eu pensava, nossa, o que eu tenho medo? Todos os meus medos, tá? Eu tenho medo... medo de ficar doente, medo de não conseguir trabalhar, medo de não conseguir pagar minhas contas. Então, o que eu começava a fazer? Medo de não conseguir... Ó, primeira bolinha aqui, ó, tá? Medo de não conseguir pagar as minhas contas, medo de adoecer, medo de ficar sozinha, medo de enlouquecer, porque eu tinha medo de enlouquecer, viu, gente? Porque tinha dia que eu achava que eu já estava enlouquecendo, né? Então, medo de enlouquecer, medo disso, medo daquilo, está cancelado. E começava a repetir. Aí tinha alguns que, por exemplo, lembrava, mas eu lembrava de tal medo, eu estava nessa conta. Não tem problema, acrescenta o medo que você está. E se eu esqueci de algum medo que eu falei na conta anterior? Não tem importância, tá? O importante é você trabalhar. Medo disso, medo de estar cancelado. Medo disso, medo daquilo, medo de ficar sozinha, medo de solidão, estar cancelado. Abandono, sentimento de abandono, sentimento de pavor, sentimento de raiva, sentimento de ódio, está cancelado. E vai indo, até chegar aqui, vácuo quântico. Respira 7 vezes profundamente e não pensa em nada, tá? Só respira. Depois continua de novo. Medo de sentir-me abandonada, medo de não ter onde morar, está cancelado. Medo de não conseguir falar, medo de perder os movimentos, está cancelado. Aí continua e vai indo, até chegar nessa continha aqui, 7 vezes vácuo quântico. Continua trabalhando o medo, 7 vezes vácuo quântico. Trabalhando o medo, culpa, vazio, o que você tiver que trabalhar, tá? Eu falo medo porque geralmente é o que pra mim vem mais, tá? E eu não tinha medo de ter aquele corpo horrível, né? De não conseguir de ter o corpo parado e não conseguir ter meus movimentos, porque eu sabia que isso era uma questão de tempo. Naquele momento eu tinha medo, mas não era porque eu via a minha imagem daquela forma eternamente. Eu sabia que eu reverteria, porque eu via o meu corpo holográfico perfeito, mas eu sabia que eu tinha que ter um tempo para chegar até lá. E eu não tinha esse tempo, porque esse tempo que eu precisava de parar de fazer tudo, a minha vida financeira desabou. O meu relacionamento desabou. E isso tirou a minha estrutura, né? A minha estrutura emocional, a minha estrutura espiritual. Então, esse era o meu grande problema. Esse era o meu maior medo. É lutar contra o tempo, brigar contra o tempo, tá? Então, era esse o meu problema maior. Aí chegou aqui nessa última continha, o que eu fazia?
Eu parava, respirava e via meu corpo perfeito, a minha vida maravilhosa, o meu treinamento do Acorda Avatar que eu tinha iniciado, que eu tive que parar tudo, prosperando, eu levando todas aquelas informações, que é o que eu estou fazendo hoje, levando tudo isso para vocês, né? Depois de superar tudo isso, levando esse ensinamento, que foi o que transformou a minha vida, que foi o que mudou, né? Por quê? Porque eu fui o experimento, eu passei por isso, eu vivi isso, tá? Então eu sei que isso aqui funciona, eu sei que funciona porque eu experimentei e eu tô aqui hoje, né? Com todos os meus movimentos, falando, conversando. Quando eu começava a fazer os vídeos, a minha língua ficava toda enrolada, parada, lenta, né? E quando eu vi aqueles vídeos, aquilo me apavorou, né? Porque a minha fala não dava mais para fazer. Eu tive que parar tudo. Sabe o que é parar todo um trabalho de uma vida inteira? Foi difícil, né? Mas superamos, tá? Usando o quê? Ah, Yara, você só usou o Japamala? Não, eu usei um monte de ferramentas. E foram essas ferramentas que eu construí o treinamento Acorda Avatar. Essa é uma delas, tá? Então, mas é uma ferramenta poderosíssima. Então, hoje eu estou aqui para levar esse conhecimento para vocês. E aqueles que tiverem interesse no treinamento fechado ou em realizar o treinamento comigo, ou presencial, ou um treinamento online, entre em contato comigo, tá? Mas agora vamos voltar aqui, né, ao nosso objetivo, que é ensinar o que é Japamala. Chegou aqui então na última continha, é o momento em que você vai ver a sua vida como você deseja, tá? Em estado de meditação. Então, eu me vi ali tendo sucesso, fazendo minhas coisas, meus workshops, eu correndo, brincando, fazendo academia, né? E todas as coisas que eu tô fazendo hoje, graças a Deus. Só que eu não só fazia o Japamala dessa forma, tá? Para que ele tivesse um efeito mais acelerado, mais poderoso, eu tinha que trabalhar contra o tempo. E tempo anda, tá? Então o que eu fazia? Eu andava, eu caminhava, eu fazia ele andando, tá? Com dificuldade, mas eu andava, tá? Dentro daquilo que eu conseguia. Ao dia que eu não estava bem, eu fazia sentado, mas o dia que eu conseguia, eu fazia andando, tá? E como que eu andava? Eu andava ou em círculos, tá? Ou eu andava dentro da espiral, que é a geometria sagrada, que é considerada a geometria sagrada de Fibonacci, que criou todo o universo, que nós vamos falar isso em outro vídeo. Ou eu caminhava no símbolo, dentro do símbolo do infinito, que era o que eu mais usei depois que eu estava boa, que eu já estava andando legal, né? Aí eu usava o símbolo do infinito, porque ele é a configuração do nosso DNA. Isso aí eu vou explicar num outro vídeo também, né? A gente tem acesso mais rápido ao nosso DNA. Então eu fazia o Japamala caminhando na sala, né? Minha sala é grande, então eu conseguia fazer o Japamala caminhando dentro do símbolo do infinito, que também corresponde ao número 8, que na técnica usada por Grigor Grabovoi é o símbolo do desapego, que você entrega para o universo. É quando você entrega para Deus tudo aquilo. Ó, você já fez a sua parte, agora entrega, tá? É o vácuo quântico. É a energia que você entrega, tá? Ali você fez tudo que você precisava fazer. Agora é só deixar ir, tá? Se você não deixar ir embora, você cai no que nós chamamos de efeito Zenão, que é o efeito contrário, tá? Como você colapsa uma função de onda, como você cria uma realidade, soltando, deixando ir. Então, o número 8, como ele já está configurado no nosso subconsciente, na energia sagrada, nas formas sagradas do universo, e a Fibonacci também, então eu utilizava essas duas geometrias sagradas para fazer o meu exercício do Japamala.
Gente, vocês fazendo dessa forma, né, não tem como dar errado. Tô aqui eu, hoje, explicando isso para vocês. E eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse utilizado tudo o que eu utilizei. Todos os métodos que eu consegui fazer. Ai, Ara, mas isso dá muito trabalho. Gente, tudo na vida dá trabalho. Até nascer dá trabalho, né? A partir do momento que você nasceu, que você tem que chorar, que você tem que gritar, né, para expelir, para romper aquela película, para você respirar, dá trabalho. Então não existe nada que é parado. O universo em movimento, ele trabalha o tempo inteiro. Ah, quantas vezes eu tenho que fazer? Qual o tamanho da tua dor? Quanto tempo você demorou para criar tudo isso? Você vai conseguir do dia para a noite? Não, tem um tempo. Agora, qual é o tempo? Ah, Yara, é uma semana, 2 semanas, 3 semanas? Depende. Depende de todo o lixo que você tem que tirar dentro de você. Né? Eu tinha muito lixo para tirar dentro de mim. Eu desprogramei muita coisa. Eu tive que trabalhar muito perdão, muita gratidão, muita coisa que me levou tudo aquilo. Muito medo, né? Muita culpa. Nossa, era tanta culpa que eu carregava. Então eu tive que limpar tudo isso. Isso levou um tempo para fazer. Agora, eu tinha pressa, então eu fazia muitas vezes. Ah, tem que fazer 50 vezes, eu fazia 50 vezes. Tinha dia que eu passava lá, ah, mas isso é uma obsessão. Cada um chama com o nome que quer. Mas era a minha necessidade. Dependendo da tua necessidade, do tamanho da tua dor, né? O número de vezes que você vai fazer. Tá? Então não existe uma receita de bolo. Você aprende o básico. Tá? Ah, como é que faz um bolo? Eu preciso de uma farinha, eu preciso de um líquido, eu preciso de fermento, tá? E eu preciso de uma liga, tá? Se eu vou usar liga, ovo, banana, é diferente. Se eu vou usar um líquido, eu vou usar leite, eu vou usar suco, eu vou usar água, é diferente. Eu preciso de um fermento para fazer o negócio crescer, né? Eu preciso de uma farinha. Ah, eu vou usar trigo? Não, trigo não é muito legal. Eu vou usar farinha de mandioca, eu vou usar farinha de arroz, tá? Então, a partir do momento que você tem uma receita básica, você cria, você faz o seu bolo do jeito que você quiser. Então, o que eu entreguei para vocês foi uma receita básica. Daí vocês vão usar a criatividade de vocês, a necessidade de vocês para fazer as coisas da forma como vocês precisam, né? De acordo com a necessidade de cada um. Tá bom, gente? Então tá aí o meu presentão para vocês, né? De estar utilizando o Japamala. Espero que vocês tenham ótimos resultados, tá? Gente, compartilha comigo o resultado disso que eu vou adorar. Do mesmo jeito que eu tive resultados maravilhosos, eu quero saber o de vocês. O que vocês conseguiram? Olha, foi legal. Eu tive uma ideia diferente, eu fiz uma coisa diferente. Compartilha um com o outro. Eu tive assim uma imensa satisfação de fazer esse vídeo para vocês, tá? Como eu disse, foi um grande presente, porque ele foi um presente para mim e eu tô dando esse presente para vocês hoje. Se vocês gostam de alguém, se vocês sabem que é uma pessoa que precisa muito, compartilhe esse vídeo, compartilhe o outro da consagração do Japamala. Quanto mais pessoas a gente compartilhar isso, mais pessoas serão beneficiadas de tudo isso. Então jogue na rede, compartilhe tudo isso. E assina aí o meu canal, porque aí vocês recebem um sininho lá, para que vocês tenham acesso a outros vídeos, né? Com outras ferramentas, com outro conhecimento que eu vim aqui para compartilhar com vocês. Porque independente do meu treinamento fechado, é algo que eu me propus a fazer também. Levar conhecimento como eu sempre levei. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!